Não interessa o que a gente pensa. Interessa que nós tenhamos entendimento daquilo que Deus fez. Nós somos de Jesus. Fala, eu sou de Deus. Paz do Senhor, amém? Você está feliz com Jesus? Você está feliz com Jesus? Amém, glória a Deus. Então teve uma festa ontem, então me livrei ontem, então. Glória a Deus, não. Estou brincando. A gente fica muito feliz por estar aqui, né? A Gabriela falou assim, eu quero falar antes. Aí eu falei assim, tudo bem, vamos lá. Mas a gente fica muito feliz realmente por estar aqui. A gente tem uma história, é muito interessante aquilo que Deus ele vai construindo sobre as nossas vidas, dia após dia. Primeira vez, essa é a terceira vez que eu vim aqui em Telêmaco Borba, na casa do pastor Isaur. E a primeira vez que eu vim aqui, eu acho que não faz 4 anos, eu acho. Não faz, uns 4 anos, 5 anos no máximo. E nem pastor eu era, amém? E aí agora já é a segunda vez, nós estamos aqui, temos o ministério lá em Itapema, né? 316 Itapema. A gente está vamos completar agora o 5º ano de aniversário da igreja. A gente tem, desde que começou o ministério, a gente tem servido no ministério. E nos últimos 2 anos, vamos completar 2 anos de ordenação pastoral, amém? Então eu sou de Itapema, para quem não me conhece, meu nome é Ulisses, né? Eu sou cabeleireiro, antes de ser pastor eu sou cabeleireiro, então a gente já bota a mão na cabeça da turma, né? E a Gabriela é minha esposa, linda, e a gente tem vivido algumas coisas especiais sobre as nossas vidas, amém? E é tão interessante aquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas, que muitas das coisas não dá nem para contar, né, pastor Isaur? O pastor Isaur, a gente conversando com o pastor Isaur, falou assim, pastor, você acredita, pastor, em milagre? Imagina você falar para o pastor Isaur, você acredita em milagre, né? E aí tem algumas coisas que a gente é tão bênção nas nossas vidas, que às vezes a gente não consegue nem contar para os irmãos. Eu queria poder contar tudo para vocês, que não dá para contar tudo, amém? Mas depositado no nosso coração. O pastor falou que eu vou pregar umas 2 horas, 3 horas, né? Não, mas depois tem que ir na pizzaria aí. Só que o grande detalhe é que a Gabi fala assim, por isso você não precisa pregar tanto. Não precisa levar 2 horas para pregar uma ministração só. Porque na verdade 2 horas é que eu divido em 2 dias, né? Aí eu já descobri, eu falei assim, já sei agora. Eu pego uma ministração e vou dividir ela em 3 partes, que eu posso pregar ela 3 domingos seguidos. E assim fica mais fácil. Aí ela fala assim, por que você tem que demorar tanto para falar? Você podia ser mais simples. Aí eu falo assim, é porque quando eu vou pregar, as pessoas já olham para mim e já fica tudo se defendendo. Já fica olhando para mim, o que eu vou falar, que palavra que eu vou fazer, que jeito que eu vou me comportar. As pessoas elas têm uma dificuldade, né? Elas se fecham antes de eu chegar. E você vê que chega ela aqui, ela fala aqui um pouquinho, todo mundo fica aberto aqui, fica legal, benção, né? Fica feliz. Eu falei, para você é mais fácil. Para mim eu tenho que pegar a Bíblia, eu tenho que explicar a Bíblia, eu tenho que explicar a Bíblia de novo, eu tenho que falar aquilo que Deus colocou no meu coração, tenho que direcionar a pessoa, e a pessoa ainda tem que ver se ela vai concordar com aquilo que a gente está fazendo. Então, ou seja, é uma briga, é 1h30 de briga aqui para que você receba a palavra de Deus. Não vocês aqui, né? Estou falando lá em casa, tá? Não? Aqui não, aqui quando a gente é visitante, o pessoal recebe a gente, né? Eu estava aqui a gente vem para ministrar e é ministrado, né? Estava aqui no louvor e teve uma música que a gente nunca mais tocou no culto, que foi A Razão. Porque no meu casamento eu cantei para ela e aí eu tirei Jesus e botei Gabi, né? Fez aquele micão assim. Depois disso nunca mais cantamos essa música na igreja lá. Não sei porquê. Mas aquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas é importante. Então, eu queria que você abrisse seu coração para aquilo que Deus está fazendo. Eu realmente gostaria que você se desarmasse
Porque tem algumas coisas muito importantes para você viver na sua vida, e que se você estiver reticente, se você estiver, como é que eu vou dizer, frio em relação àquilo que Deus está fazendo, em relação à palavra dele, é muito mais difícil para você viver aquilo que Deus tem para você. Então, ou seja, a maior dificuldade não é Deus agir sobre as nossas vidas, é nós abrirmos o nosso coração para que Deus faça algumas coisas, algumas mudanças, Amém? Então, a dificuldade não é Deus que não pode fazer, Deus que é impedido de fazer, porque Deus é poderoso. A maior dificuldade que nós temos é nós recebermos de coração aberto e com gratidão e com alegria aquilo que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Porque nós somos difíceis, tá? Eu vou dizer para você, eu sou um rapaz difícil. Agora não, agora eu já melhorei bastante. Mas quando eu me converti, pra você ter uma ideia como é que eu era tão teimoso, na época eu ia na igreja católica até os 20 e poucos anos, depois eu parei de ir. E eu fiquei 3 anos em casa, lendo Bíblia, todo dia, porque eu falei assim, não, se Deus existe, alguma coisa vai começar a mudar na minha vida, mas eu não vou na igreja, porque o pessoal não gosta de crente, essa coisa de papo de crente, coisa de igreja, eu não vou na igreja. Então eu fiquei 3 anos brigando com Deus dentro da minha casa, até que um dia eu falei, tá bom Deus, se Ele quer que eu vá para a igreja, eu vou para a igreja, vai que eu tenho um demônio, né? Eu já tinha aprendido que o demônio não era meu. Eu falei assim, que na igreja católica o pessoal não expulsava demônio. Eu falei assim, agora eu me ferrei, que agora eu tenho que ir para uma igreja onde expulsa demônio, e agora eu vou ter que ir para a igreja evangélica. Aí eu virei para o irmãozinho e falei assim, irmão, eu preciso ir lá na igreja hoje. Aí falou assim, vamos lá na casa de oração lá, tem o irmão do Coque lá, que vai ser bênção. E eu cheguei lá e falei, e o pessoal chorando, né? E a gente é bem sóbrio, né? Frio assim. E eu vendo aquele povo chorando, o povo orando, eu falei, legal, frio. E aí chegou a minha vez de conversar, chegou a irmã lá, então meu irmão, o que você quer aqui? O que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim ver o que Deus quer comigo. Por quê? Viver a vida que eu vivia anteriormente não era bom. E agora que eu parei de fazer as coisas que eu não devia fazer, também não está bom. Eu vim ver o que Deus quer comigo, porque se a vida que Deus tem para mim é essa eu já conheço, eu já não quero mais. Ele pode me levar embora que acabou. Para mim não tem graça mais ficar vivendo aqui. E aí ela falou, peraí que eu chamou um pastor. E aí contei para o pastor do mesmo jeito que eu estou contando para vocês assim, 2 minutinhos. Aí falou assim, você quer que Jesus seja o seu Salvador, o seu Senhor? Eu falei, não é não? Não. Se fosse, você ia saber. Eu falei, mas eu sempre acreditei nisso. Mas se você soubesse, realmente você saberia, dentro do teu coração ia ter uma certeza que jamais poderia ser mudada. Aí eu falei, então tá bom, então e agora? O que eu faço então? Você quer fazer um pacto com Jesus? E eu lendo Moisés, lendo o tabernáculo, eu falei assim, pronto, agora eu vou ter que matar bicho agora, né? Fazer um pacto com, né, que eu estava aprendendo, estudando lá, fazer um pacto era matar bicho, na antiga aliança, amém? Aí eu peguei e falei assim, agora ferrou, vou ter que matar bicho, mas tá bom, se é isso que Deus quer, vai, vamos falar. Aí ele falou assim, não, Romanos 10:10, com o coração você crê, e com a boca você declara para a justiça de Deus. E eu fiz oração de entrega para Jesus, e minha vida mudou de lá para cá, e agora até pastor eu virei, amém? E tenho vivido alguns milagres na minha vida, no nosso ministério, muitos milagres mesmo, não dá para contar tudo, mas é um pouquinho da nossa história. E aí você vê, eu falei assim, depois que eu conheci, encontrei a igreja, que eu comecei a ser aberto para a igreja, para a comunidade, para a palavra de Deus, para os mistérios de Deus, para a unção do Espírito Santo, para o toque do Espírito Santo, minha vida melhorou muito. E eu falei assim, você vê quão dificuldade era para eu chegar, para receber uma oração, aceitar Jesus, para me batizar. Às vezes a gente fica tão... A gente está tão acostumado a ser roubado, a ser enganado, né? A ser, enfim,
Pode botar o que você quiser aí, que cabe. E a gente chega para se relacionar com Deus, chega para se relacionar com uma igreja, e a gente é difícil, a gente é duro. É muito difícil nós aceitarmos no nosso coração aquilo que Deus está fazendo. Amém? Aleluia. Você está aí ainda? Eu falei para você que é difícil, mas eu vou trazer uma palavra aqui para a gente começar. Romanos 15:1. Eu vou ler um texto e depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Romanos 15:1 diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo das procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria aos gentios, com o povo dele. E mais: louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Sabe, uma das coisas que eu tenho ministrado lá na nossa igreja lá, e aqui eu sinto participante, também é muito, não é sem responsabilidade que eu venho trazer uma palavra aqui para vocês, é com muito temor, é com muito amor, é com muito zelo, é com muito carinho, que eu venho compartilhar. Por isso que, e alguma das coisas que a gente não entende, é que nós não somos, Paulo está falando para os romanos, amém? A carta aos romanos é para os romanos, amém? As pessoas que se converteram, a comunidade que se reunia lá em Roma. E uma das coisas interessantes que Paulo está falando aqui é justamente que Jesus, que comprou todos, deu uma oportunidade, deu um direcionamento, deu um propósito, deu um projeto para as pessoas que não eram ninguém, pessoas que não tinham histórias, pessoas que não tinham valor. Os gentios, os pagãos aqui, eram as pessoas que não eram judeu, amém? Paulo, ele está pregando para uma igreja que não era judeu, não tinha uma linhagem de que se orgulhar, amém? Então, ou seja, eu quero dizer para você o seguinte: nós não temos muitas coisas para nós nos orgulharmos. Nós não temos não estou falando de todo mundo, amém? Mas nós não temos um sobrenome. Quem é que nasceu na família real aqui? Na família, tem a terceira geração de duques, duquesa.
Lá em casa não tem ninguém. Então, ou seja, é mais fácil eu conversar com eles, né? E eu falo, nós nos reunimos como igreja, como assembleia, só que nós somos como pessoas que não têm história, não têm um passado, não têm uma origem do qual nós devemos nos orgulhar e do qual nós, na verdade, nós somos como gentios e pagãos que se achegamos à igreja de Cristo, amém? Nos convertemos, começamos a congregar. Mas nós não somos ninguém. Nós somos irrelevantes. Só que foi para nós. Foi visando nós que Jesus morreu. Lá também, na cruz. Jesus comprou nós. Jesus pagou o preço das nossas vidas. E Jesus, ele pega e nos coloca num lugar onde a nossa vida, ela é construída através da sua palavra, do seu Espírito Santo, do seu poder, amém? Coisas que nós devemos nos orgulhar. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte hoje. Hoje o tema da minha ministração é o que te agrada. Porque nós, quando eu pergunto assim, o que te agrada, tem um slide lá em cima lá para a gente colocar? O que agrada a você? E uma das coisas interessantes é que nós não somos pessoas que temos um passado tão glorioso que nós devemos nos orgulhar e que nós devemos, e devemos respeitar. Não temos. Tem um slide lá? Não. Irmão da mídia. Irmão da mídia. Tem um slide lá? E interessante, e aí nós chegamos na comunidade, chegamos na congregação, chegamos no culto domingo, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos fazer o momento de dízimo e oferta, vamos participar da ceia, nós vamos fazer o nosso louvor, e as coisas não são do jeito que nós gostamos, amém? E olha que eu sou pastor. Quando eu chego lá na igreja lá, eu olho e falo assim, rapaz, só todo mundo me agrada, tá todo mundo feliz. Não é bem assim não, né, pastor? Pastor Zé fala assim, todo mundo feliz com todo mundo, tá todo mundo prosperando, tá todo mundo com a vida plena, tá todo mundo, tá assim, irmão, amém? Não, é só lá em casa. Lá em casa, o pessoal passa umas dificuldades. E aí uma das coisas que nós precisamos aprender que a Bíblia, ela não fala do comportamento do que o outro tem que ter. A Bíblia fala do comportamento que nós devemos ter, amém? E eu quero falar um pouquinho do que te agrada. Porque como nós sabemos que nós não temos uma origem nobre, nós não temos uma herança muito grande. Tem uns irmãozinhos que tem herança aí também grande, também, mas amém. Estou falando dos irmãos que não tem. Mas nós não temos um nome a zelar, nós não temos uma família poderosa, em que nós devemos defender, sustentar. Nós não temos. Só que nós chegamos a essa igreja, nós chegamos a Cristo, e nós não temos por nós não sermos ninguém, nós não temos a nossa identidade bem estabelecida. Amém? Então, como nós não temos uma identidade bem estabelecida, nós não sabemos o que nos agrada. Amém? E aí você imagina, se eu falar para você, o que te agrada, rapidinho, sem pensar em comida, tá? Amém? Você falar assim, você vai saber mais do que não te agrada, do que o que te agrada. Se eu virar e falar assim, irmã, olha para o seu marido e fala o que te agrada nele. Você vai olhar e vai pensar primeiramente naquilo que não te agrada. Depois você vai tentar, não é isso ainda não me agrada. Não, mas isso também não me agrada. Amém? Até você chegar numa coisa que te agrada, demora um pouquinho, amém? Aleluia. Não, é só lá em casa, tá? Aí fala os irmãos, olha para a esposa aí, me conta uma coisa que agrada na esposa aí, o que te agrada na sua esposa? Olha aí, vai, varão. Olha para sua esposa agora. O
que te agrada? Pastor Nilzete assentou lá, tá? Você viu o cabelo dela tá bonito quando ela voltou para cá? Eu sei que tem uma cabeleireira boa aqui, tá? Algumas, né? Tá bom? E uma coisa interessante, parece brincadeira, mas não é brincadeira. Se Deus não se preocupasse tanto com o nosso coração, porque Deus é especialista no seu coração. Deus é especialista para tratar a sua vida. Deus é especialista para te converter na sua cabeça. Deus é especialista para trabalhar no seu coração, para que as suas emoções, os seus sentimentos sejam ajustados. Amém? Amém? Aleluia? Então, ou seja, você vê que não tem como a gente saber o que agrada a gente, muito menos você imagina agradar os outros. E agora você imagina entrar no ministério. Se lá na sua casa é difícil você agradar e ser agradado, você imagina dentro do ministério, dentro de uma igreja. O que você acha, Ronde? Pessoal do louvor, hein? Como é que é? O pessoal se agrada de tudo, tudo muito feliz, tudo chega, passa o som, acabou, tá pronto. Nem precisa debater, discutir, tipo de música, nada, tudo certo. Não. Tem muita coisa que não agrada a gente. E é muito difícil isso. Só que aí, nós estamos falando entre nós, amém? Amém? Nós estamos falando entre nós. E aí você imagina, para Deus. Já pensou o que agrada a Deus? Já parou para pensar realmente o que agrada a Deus? Você já parou para pensar se na sua vida, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções, você agrada a Deus? Você já parou para pensar no seu trabalho, a forma que você trabalha, a forma que você administra a sua empresa, a forma que você serve o seu patrão? Você já pensou se isso agrada a Deus, da forma com que você faz? Aleluia. Você já pensou que a forma que você chega no ministério, na igreja, para fazer algo, para se servir, para ser servido, você já pensou que a forma com que você chega, que você congrega, realmente agrada a Deus? E eu vou dizer para você que tem um dedo de Adão dentro do nosso coração, que nós nunca vamos ter plena consciência assim, falar assim, não, eu agrado a Deus. Amém? Amém? Eu sou homem como você. Eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um ministério, eu tenho um trabalho, eu tenho clientes. Aleluia. E existe alguma coisa dentro do nosso coração que fica pontuando assim, é um dedo de Adão, é o dedo do pecado que fica dentro do nosso coração, acusando nós, condenando a gente, com sentimentos, com emoções, com pensamentos que não são condizentes com a palavra de Deus. E esse pensamento, esse sentimento que fica dentro de nós é justamente algo que fica sempre nos condenando, porque nós sempre estamos nos sentindo devedores para Deus e para as pessoas. Nós nunca vamos conseguir agradar as pessoas de fato, e nós nunca vamos conseguir agradar a Deus realmente com a nossa vida. Esse sentimento de agradar, esse sentimento de louvor. Porque quando Paulo fala aqui, vocês que são gentios, glorifiquem a Deus. Vocês cantem louvores a Ele. Romanos 15:10, coloca aí. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, e com o povo dele. Alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. Você vê que se a gente não está chegando e cantando com louvor, com gratidão, justamente porque Jesus, o Senhor, é todo poderoso sobre as nossas vidas, porque existe um sentimento no nosso coração que não está fazendo a gente fazer isso aí, viver isso aí, se alegrar, cantar. Você está entendendo o que Paulo está falando? Paulo está falando, vocês que não são ninguém, se alegrem. Tá bom, vocês que são alguém, então se alegrem, amém? Se alegrem. Aleluia, dá uma glória a Deus aí, irmão. A palavra de Deus está falando isso para nós, se alegrem. Dá uma glória a Deus aí.
Você que não é ninguém e você que é alguém. Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia, irmão. Se alegre. Você vê que é difícil? É difícil. É difícil a gente viver aquilo que a palavra está falando. Ele está falando, Paulo está falando, ei, vocês se alegrem. Você que é alguém, você que não é ninguém, se alegre. Cante júbilo, cante de louvor e gratidão. Você vê que é tão difícil nós fazermos algumas coisas para Deus, entregar um louvor, entregar uma adoração, entregar uma gratidão, entregar o dízimo. É tão difícil. Porque existem alguns sentimentos dentro do nosso coração que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com a obra da cruz. Não tem nada a ver com aquilo que Deus tem feito. Amém? E Deus não te vê dessa forma, amém? E aí você imagina. Por isso que não está na nossa capacidade de agradar a Deus. Amém? Amém? Isso é difícil, hein? Não está na nossa capacidade de agradar a Deus. E Deus não espera que a gente agrade a Ele. Porque está na capacidade dEle se fazer agradável. Jesus é a pessoa mais agradável do mundo, amém? Amém? O Espírito Santo é a pessoa mais agradável do mundo, amém? E você é a pessoa mais agradável do mundo? Hã? O que te agrada? Você vê que você não sabe o que agrada a você mesmo, e você não sabe o que agrada ao outro, e o outro muito menos sabe o que é ser agradado. E vai ter gente agradável. Hã? E Deus sabe disso. Deus sabe que nós não somos pessoas tão agradáveis assim. Só que justamente aquilo que Ele está fazendo sobre as nossas vidas, aquilo que Ele está propondo sobre a sua vida, é uma transformação. O objetivo das nossas vidas é a vida com Deus. Já parou para pensar que por que é tão difícil servir na igreja? O que é tão difícil mostrar que você é convertido? O porquê é tão difícil tratar bem a esposa? O que é tão difícil servir no ministério com alegria? Por que é tão difícil? Porque enquanto nós não entendemos que tudo aquilo que nós fazemos lá em casa eu brigo um pouco mais com o pessoal, mas aquilo que nós fazemos sem entendimento eu falo, não falo. A Gabriela está apavorada. Ele fala, não fala. Vamos lá. Aquilo que nós fazemos quando nós não temos entendimento do que Deus fez nas nossas vidas, né? O que Ele está fazendo sobre as nossas vidas, vai ser sempre um peso. E tudo aquilo que nós fazemos com peso para Deus não é agradável. Você imagina se a gente receber uns presentinhos. Levanta a sacola aí do presente. Olha só que cacau show. Propaganda aí, ó. Você imagina eu receber esse presente, a pessoa chega aqui. Saiu caro isso, hein? Amanhã eu não vou pagar o gás por causa do presentinho. Imagina receber um presente assim, ó. Isso é para os irmãos, tá? Dá um presente para a esposa e fala assim, tô aqui, não me incomoda mais. Mais ou menos assim, né? Você imagina se a gente vai entregar alguma coisa para alguém que está sendo um peso para nós entregar alguma coisa para alguém? Imagina se nós vamos fazer algo para alguém e está sendo um peso, a gente vai fazer com alegria? Eu conheço seu coração. Eu não conheço você, não tenho intimidade com você, mas eu tenho intimidade com Deus. E Deus tem intimidade contigo também. E Deus sabe o que está acontecendo dentro do seu coração. Só que Deus não quer que você viva a sua vida como um escravo. Porque isso é ser escravo, irmão. Só que o escravo não decide por si só ser livre. Não está dentro da capacidade do escravo decidir ser livre. E esses sentimentos dentro da nossa vida, ela vai escravizando a gente, fazendo com que a gente seja pessoas não agradáveis, pessoas desagradáveis.
E tem como a gente viver com pessoas desagradáveis? Aleluia. Você está aí, irmão? Tem como a gente viver com pessoas desagradáveis, irmão? Eu estou achando que vocês estão... Fecha o seu olho. Fecha o seu olho, não olha para o seu irmão. Fala assim, tem como você viver com pessoas desagradáveis? Não. É difícil. Tem como viver com uma pessoa que não se agrada com nada? Tem. Você se agrada em tudo que você faz com você mesmo? Eu falo com o pessoal lá, você é o Pablo Marçal da sua vida e você se sente pleno dentro do seu coração com você mesmo? Você está feliz com a sua vida financeira? Você está feliz com os seus cabelos? Você está feliz com a sua roupa? Você está feliz com o seu casamento? Você está feliz com o seu trabalho? Você está feliz com o seu ministério? Você se agrada com aquilo que você tem produzido com a sua vida? Amém? Amém? Glória a Deus. Como é que a gente vai cantar uma música de júbilo, de alegria e falar com um sentimento desse dentro do nosso coração? Não vai. A gente tem que arrumar uma desculpa, falar, irmão, não está tocando, esse violão aí não está tocando direitinho. Mas esse aqui estava, tá? O microfone não está voando aqui. Tá dando um chiado, não dá para cantar com essa música, banda. Essa música aí não gostei. Música da Semente aí, não gostei dessa música da Semente. Não dá para cantar com essa música, não dá para seguir estilo louvor. Eu sei que estava passando no teu coração. Hein? E Deus sabe disso. Só que Deus não te condena por isso. Amém? Amém? Ainda não. Porque você já está se condenando. Se tudo aquilo que você faz é com peso, que tipo de obra que você está produzindo? Romanos 15, 13. Coloca aí. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Que Deus enche de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Você quer mais unção? Você quer mais unção sobre a sua vida, irmão? Amém? Você quer transbordar de alegria, irmão? Você quer aumentar a sua fé, irmão? É isso que Deus está fazendo sobre a sua vida. Porque no final das contas, o que te agrada é tão difícil. Você entendeu por que é uma pergunta difícil? É difícil a gente falar o que agrada a gente, é difícil a gente agradar aos outros, é difícil a gente agradar a Deus. Só que Jesus é a pessoa mais agradável, então Ele começa a direcionar as nossas vidas para nós sermos pessoas mais agradáveis. E uma coisa que Deus faz é nos dar uma identidade. Fala identidade. Identidade. Porque olha só, como na nossa vida é tão difícil a gente louvar a Deus, Deus preparou para nós um lugar aonde nós podemos louvar a Deus. Aleluia. Então, identidade. Qual a identidade que nós temos? Coloca lá em Romanos 15, 5. Que o Deus da perseverança e do ânimo, você que está desanimado, vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus. Aqui na NVI diz assim, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Amém? Então, temos o próximo slide. A nossa unidade é uma identidade dada por Deus em Cristo Jesus, amém? Nós estamos nos revestindo de Cristo, amém? A nossa vida está sendo deixada para trás e nós estamos vivendo Cristo, amém? Está entendendo? Aí, em Cristo, nós podemos olhar para trás para o nosso velho homem e começar a experimentar coisas novas. Porque Deus está dando uma identidade para nós.
E se eu perguntar para você, você não sabe, falar assim, qual que é a sua identidade em Cristo? Identidade é uma coisa muito interessante. Por quê? Nós achamos que Deus colocou pessoas para serem todas umas iguais às outras. Tem um sentimento dentro do nosso coração que se as pessoas não forem iguais a mim, ou se as pessoas não estiverem dentro da minha régua, daquilo que eu penso sobre elas, elas não servem. Só que Jesus não pagou o preço para todas as pessoas também? Jesus não comprou, não foi isso que a gente cantou, Ronde? Todos os povos, todo mundo da terra, foi por mim. Não foi por você, não foi por os irmãos, não foi, quem sabe, quem não sabe, Jesus comprou todo mundo. Só que ele não quer todo mundo igual ao outro. Porque um toca violão, o outro toca bateria, o outro canta, o outro toca violão, o outro toca teclado. Continue tocando, amém? Deus deu habilidades diferentes para uns e outros, e a nossa unidade não quer dizer que nós precisamos perder a nossa identidade. Só que nós não entendemos, porque nós não entendemos aquilo que nos agrada, não entendemos aquilo que se faz agradável sobre as nossas vidas, e nós não temos consciência de que identidade é essa que Deus trabalhou para as nossas vidas para nos alegrar. Amém? Só que tem um texto que está em 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5, do 18. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Próximo mais um. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. E assim suplicamos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você viu? Coloca lá, segunda no versículo 20. Deixa lá no 20. Somos embaixadores de Cristo. Como é que é o nome da comunidade, irmão? Você entendeu que nada daquilo que nós podemos produzir agrada a Deus? Porque no final das contas, Deus se fez agradável por aquilo que Ele mesmo fez. Quando Jesus morreu, era do agrado de Deus que Jesus morresse. Porque ninguém poderia fazer aquilo que o próprio Pai fez. Ninguém poderia entregar para Deus aquilo que Ele mesmo tem. Você acha que você pode produzir alguma coisa para Deus, ou entregar alguma coisa para Deus que Deus já não tenha? Não existe. E Deus não quer que você faça isso. Porque no final das contas é fé, é nós crermos naquilo que Deus já fez. Não naquilo que Ele vai fazer, é naquilo que Ele já fez. E se nosso coração não entende, a nossa alma, nossa alma é endemoniada. Ela não aceita aquilo que Deus fez. E existe um sentimento dentro do nosso coração que quando Deus fala que fez algo bom para nós sempre nos sentimos devedores para Deus. Só que no final das contas, esse sentimento dentro do nosso coração não está produzindo uma boa ação. Porque a vida ministerial é difícil, porque orar com Deus é difícil, porque servir a Deus é difícil, porque não fazer coisa errada é difícil. Se manter casado é difícil. Você vê que aquilo que Deus fez, em vez de produzir perseverança, alegria, júbilo, louvor no nosso coração, está produzindo um sentimento de culpa dentro do nosso coração.
E isso não tem nada a ver com Deus. Então a nossa identidade, Deus dá uma identidade em Cristo, Ele não quer que a gente seja a pessoa, um igualzinho ao outro, tá? Amém? Só que Ele quer que nós tenhamos no nosso coração, tratado pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, pelo poder, o Espírito vos conceda. Porque no final das contas, você não entendeu. Eu vou ler aqui, ó. Romanos 14, 7. Se você não entendeu, 14, 7. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Próximo. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi esse o propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Irmão, não interessa o que a gente pensa, interessa que nós tenhamos entendimento daquilo que Deus fez. Nós somos de Jesus. Fala, eu sou de Deus. Não fala com uma convicção aí que você não entendeu. A Bíblia diz para você que você é de Deus. Fala, eu sou de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Você acha que Deus vai deixar a sua propriedade abandonada? Você acha que Deus vai deixar o pupilo dos seus olhos em qualquer lugar, de qualquer jeito? Você realmente acha que Deus não sabe aonde você está, pensando o que você está pensando? Você acha que Deus não está preocupado com o seu sentimento, com as suas emoções? Você não é de Jesus, você não é de Deus, Deus não te comprou, amém? Você não pode produzir para Deus aquilo que Deus já não tem. Deus já tem todas as coisas. É por isso que Deus também não poupou nem Jesus. Deus já entregou todas as coisas para nós e também entregou Jesus. Não tem nada na criação que está fechada para nós. Tudo Deus já entregou para nós. E muito mais que entregou, Ele nos comprou e nós somos dele. Então, ou seja, existem umas coisas que estão condenando a nossa vida, que está colocando um peso dentro do seu coração, que não é de Deus. Porque nós achamos que nós podemos, quer vivemos ou quer morramos. Vamos viver? Amém? É melhor viver com Deus do que morrer. Amém? Mas morre também, tá? Você é de Deus, mas se fizer as coisas erradas, vai morrer. Mas Deus não quer que você morre. Você entendeu que Deus te deu uma identidade? Amém? Deus te deu uma posição. Deus te deu algo para você se gloriar. Deus te deu algo para você se alegrar. Você está entendendo? Você entendeu que Cristo é a unidade que Deus colocou para você, que você não precisa ser igual para todo mundo? Fica em paz. E aquilo que você produz em você, que Deus produz em você, isso sim é importante, porque Deus está tratando a sua vida para que você seja uma pessoa mais agradável. Cristo não agradou a si, está escrito aqui, meu Deus, vamos lá, vamos lá, no 15, espera aí. Romanos 15, 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Você vê que se a gente entrar num momento egoísta de que as coisas têm que estar do jeito que nós queremos que esteja, para que a gente possa
acreditar um pouco mais, ajudar um pouco mais, ser um pouco mais compassivo, ser um pouco mais obediente. Não é assim que funciona. Se nem Cristo, sendo Cristo, agradou a si mesmo, mas agradou ao Pai, você vê que está na nossa decisão sermos pessoas mais agradáveis. Amém? Não existe nada no mundo que te agrade mais do que aquilo que Deus pode fazer por você. E sabe, pastor, eu cheguei aqui e Deus mostrou algo muito interessante para mim. A gente estava orando ali na sala antes do culto. Eu quero que você entenda no seu coração de que esse peso, que é tão difícil caminhar com Deus, é tão difícil porque nós queremos produzir por nós mesmos algum resultado sobre as nossas vidas que nós não somos capazes de fazer. Nós queremos parecer com um pregador, parecer com um músico, nós queremos ser, sei lá, quem você quer ser parecido. Você olha a vida dos outros e você não olha para aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Deus não olha para a tua identidade. A gente não olha, a gente tem uma dificuldade tão grande de olhar para a identidade de Cristo, essa unidade que Deus colocou em Cristo para nós, e nós nos alicerçarmos nisso. E aí, ou seja, vai entrando dentro do nosso coração um monte de sentimento, um monte de pensamento, um monte de emoções, um monte de atitudes que vai nos afastando cada vez mais de Deus, cada vez mais da verdade da palavra de Deus, cada vez mais da nossa identidade, cada vez mais do propósito, cada vez mais da nossa família, cada vez mais da nossa comunidade, cada vez mais de Deus. O que Deus falou para mim aqui, pastor, é que hoje nós estamos aqui fazendo uma obra de contenção. Sabe o que é uma obra de contenção? Já viu lá, eu ia para Bento Gonçalves e não fui porque choveu muito. E aí, pegou aquelas águas e derrubou tudo, né? Derrubou aqueles morros inteiros. E aí eu não fui para lá. Quando vem a chuva, quando vem a tempestade, onde ela bate nas encostas, aqui tem bastante morro também, aqui também acontece o deslizamento. As coisas vão saindo do lugar que deveria estar. E aí precisa fazer o quê? Precisa fazer uma contenção. Precisa ser contido no lugar. Precisa ser estaqueado, precisa ser colocado muro de arrimo, colocado proteção, colocado um abraço. E eu vejo que é tão difícil, é muito mais fácil você viver pelas suas vontades e emoções e morrer por elas. É muito mais fácil. Pode ficar certo disso. Do que a gente pegar e ser agradável a Deus. Ser generoso para Deus. Olhar com bons olhos para Deus. Tem muita gente, pastor, tem muito coração aqui, que Deus está falando, você pensou muito, muito, muito. Existem muitas coisas que está fazendo você cair para fora de onde você deveria estar. E Deus está falando para você, não saia de onde você está. Os pensamentos, as emoções, naquilo que você, né, as decisões que você está pensando em tomar, irmão, não saia da onde você está. Quando eu falo não saia de onde você está, estou falando, não saia para fora, tá? Amém? Aleluia. Deus está trazendo para você para mais perto dele. Esse pensamento dentro do sentimento do nosso coração tão errado, essa insatisfação tão grande que está dentro do seu coração, da sua cabeça, das suas emoções, não é de Deus.
E essas coisas fazem que a gente tome decisões e faça escolhas erradas sobre as nossas vidas, que nos coloca fora do lugar que Deus preparou nós para estarmos. Nos coloca fora de Cristo, amém? Nos coloca fora da comunidade, nos coloca fora da igreja, nos coloca fora da família. Tem aqui gente aqui que está pensando em separar, não é para separar. Deus está falando assim, você precisa ser uma pessoa mais agradável. É muito fácil a gente, porque nós, se você acha que Deus... Aprenda o seguinte, as escolhas e as decisões que você toma é sua. A partir do momento, e Deus não se mete nisso, Ele te dá orientação e Ele te dá um caminho melhor, Ele te dá uma direção. Só que se você toma a decisão e faz uma escolha, você tem que viver com o resultado delas. Aleluia. Aleluia, irmão. Você vai viver com o resultado das suas escolhas, das suas decisões. E Deus está justamente se encontrando perto de você e falando o seguinte. Ele está fazendo um abraço de amor em você. Não sai de onde você está. Porque enquanto você está pensando em querer, porque as coisas não estão do jeito que você quer, não está do seu agrado, eu não ia ministrar isso, tá? É Deus que ministrou para mim, falou, não, é isso aqui. Elas não vão ficar do jeito do seu agrado. É você que tem que se tornar a pessoa mais agradável. A gente tem que ser uma pessoa mais tolerante. A gente tem que ser uma pessoa com mais esperança. Você sabe por que nós não temos esperança? Porque nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo sobre as nossas vidas. Que o Deus dá esperança, que provenientes da Escritura. Prometo que eu estou encerrando. Romanos 15, 4. Coloque-se de pé, eu quero ler esse texto com você para você entender. Porque tudo que foi escrito no nosso passado foi para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.